Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus conosco. Antes de iniciarmos o texto introdutório e reflexivo da doutrinária da noite com nosso querido irmão Celso Guimarães, nós propomos aqui uma rápida visualização para aquecer os nossos corações, relembrando ali daqueles momentos de encontro das doutrinárias. Será uma visualização criativa. Iniciamos então chegando ali na rua do Canteiro de Fraternidade, a rua que cedia. Vamos nos deslocando até o canteiro, observando a sua fachada, já toda iluminada. Alcançamos a rampa de acesso e ali já nos confraternizamos com alguns irmãos que, assim como nós, chegam a esta casa de amor. Nos abraçamos, nos reconhecemos, nos encontramos com as nossas almas afins, com objetivos. Nos encontramos ali com as pessoas na recepção, na cantina, na biblioteca, no corredor. Trocamos olhares fraternos, aquele sentimento de acolhimento, de aconchego, de paz. Já alcançamos então a escada de acesso e, chegando no salão, observamos aquele salão lindo, iluminado, florido, como o canteiro é. Buscamos aquele nosso lugar habitual, aquele lugar que nós nos sentimos em casa. Já observamos os irmãos passistas, o irmão dirigente, o irmão expositor. E nesse clima de aconchego, de confiança, de paz, iniciamos então a doutrinária com o texto introdutório. Este texto está presente no livro Pão Nosso. Ele intitula-se Vós Entretanto. É um texto do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, que completou 18 anos de desencarnado, agora no dia 30 de junho. Vós entretanto, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo em Romanos 15:1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa de confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la no próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que se desenvolva e se estenda através da terra em que pisa. Recebeu o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em nosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um de seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, queridos, com o pensamento do nosso amado Mestre, guia do nosso planeta, nosso querido irmão Jesus, iniciaremos com a prece de abertura. Divino Mestre Jesus, em Teu nome nos reunimos, essa é a Tua casa de amor, canteiro de fraternidade, sob a proteção e amparo dos patronos espirituais, guias e protetores deste Teu lar. Queremos rogar, Senhor, por todos nós que nos encontramos
vibrando no Teu Evangelho e buscando fortalecimento para vencer as nossas limitações e os obstáculos que são degraus da nossa evolução. Que o trabalho e o estudo do nosso querido irmão Celso, o amor empregado à causa cristã, possa alcançar os nossos corações e ações. Senhor, queremos rogar também desde já por todas as pessoas que pensemos neste momento serem necessitadas, assim como nós, deste fortalecimento, que elas possam receber através das nossas emanações e vibrações este abraço fraterno. É confiantes, amado Jesus, na Tua presença entre nós, iniciamos a doutrinária desta noite. Queridos irmãos, passo a palavra agora para o nosso irmão expositor, Celso Guimarães. Olá, meus amigos, paz e bem a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária online do Canteiro de Fraternidade. Eu gostaria de iniciar fazendo os meus agradecimentos a todos vocês que se inscreveram no canal e peço que continuem colaborando conosco, principalmente com os seus comentários. Mas não esqueçam de deixar seu like e ativar o sininho de notificação. Para vocês que estão chegando agora, também sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. E se desejarem, também se inscrevam no nosso canal. Nos ajudem a divulgar a doutrina espírita e também a colaborar com a nossa instituição. A proposta doutrinária para a noite de hoje, dia 3 de julho, uma sexta-feira, ela é extraída do livro Convites da Vida, livro este de autoria do espírito Joana de Ângeles e psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. O tema está contido no seu capítulo 14, Convite à Disciplina. De antemão, eu já gostaria de deixar aqui o meu recado para aqueles que puderem, leiam o livro, porque vale muito a pena ler esse livro. Como o próprio título já diz, Convites da Vida, a veneranda Joana de Ângeles, ela está traçando linhas em pequenos temas, pequenos textos, de uma grandiosidade doutrinária, fazendo para cada um de nós convites para termos uma vida mais plena. E o tema de hoje, contido no capítulo 14, Joana nos faz o convite à disciplina. Quando ouvimos a palavra disciplina, logo nos vem à mente a imagem daquela disciplina forçada dos ambientes militares, dos quartéis. Ou então, o seu oposto, nos vem à mente a indisciplina, a desobediência, na imagem das crianças, por exemplo. Crianças que costumeiramente são desobedientes e indisciplinadas. Isso porque nós estamos ainda atravessando um processo evolutivo em um mundo inferior de provas e expiações. Então, está muito mais próximo da gente a indisciplina do que propriamente a disciplina. E disciplina é isso mesmo. Disciplina tem a ver com obediência. Mas uma obediência raciocinada. Uma obediência fundamentada na razão. É isso que devemos ter em mente quando falamos em disciplina. Se tomarmos como exemplo os quartéis, a disciplina, a obediência, ela é fundamental para que haja uma organização
hierárquica dentro do regime militar. É necessário que os soldados obedeçam aos seus superiores e é imperativo que a disciplina reine nesses ambientes, porque senão geraria um caos. Então a disciplina ela tem a ver com a obediência às regras, aos superiores e também aos regulamentos. Outra palavra que define a disciplina é a palavra ordem. A ordem que assegura o bem-estar dos indivíduos e do bom funcionamento das organizações, seja as organizações familiares, as organizações sociais, as empresas, as organizações públicas, governamentais, enfim, é necessário que haja ordem também em relação à disciplina. Disciplina, no entanto, o tema que nos é proposto é muito mais abrangente e vamos buscar abordá-lo em seus aspectos intrínsecos ao ser humano, porque quando falamos de disciplina em relação à nossa vida, as coisas elas mudam um pouco de tom. As disciplinas que precisamos alcançar e desenvolver ao longo de nossas vidas devem ser pautadas pelo bom senso, pela lucidez. Se buscarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, aprendemos que a obediência é o consentimento da razão. Todas as vezes que verificamos que é importante tal comportamento para o nosso bem-estar, por que não fazê-lo? Então devemos saber utilizar essa obediência fundamentada no raciocínio, na razão. No entanto, a disciplina ela é uma das experiências mais difíceis de ser incorporadas à nossa estrutura psicológica. Porque disciplina também tem a ver com hábitos. E nós, os seres humanos, todos nós, somos, de certa forma, escravos dos nossos hábitos. Sejam eles os hábitos bons, sejam eles os hábitos ruins. Todos nós não vivemos sem hábitos. Contudo, vamos trazer uma forma diferente de pensar. Vamos agora buscar a disciplina para nos disciplinarmos. Portanto, a disciplina é um hábito como outro qualquer, mas disciplinar-se requer uma força mental muito grande e muita força de vontade. Eu vou aqui rodar um vídeo de um dos exemplos de disciplina que nós conhecemos no meio espírita, de uma vida disciplinada, né? Vamos tentar aqui rodar aqui esse vídeo. Esse aplicativo que eu estou usando, ele é um pouco lento, mas eu acho que vai dar para rodar. Vamos lá, roda a vinheta. Cansado, confuso. Reconheço a voz. A carta da minha mãe viu ditada do seu, não foi?
Foi. Vejo coisa que ninguém vê. Por que não vejo o senhor? É só você se virar. Então, por que eu não ouvi a voz dela? Pediram para eu fazer isso. Quem pediu? Você quer mesmo saber sobre isso? Quer entender o que acontece com você? Quero. É o que eu mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço para ficar disciplinado? Você devia pensar melhor. Interessante que, ao menos no filme, né? Agora já no finalzinho aí desse vídeo, Chico pergunta a Emmanuel como é que eu faço para ficar disciplinado. E a resposta dele é: você devia pensar menor. Na verdade, quem assistiu esse filme deve lembrar dessa cena. E nos filmes é necessário que se faça algumas adequações para que torne aquela ficção mais elaborada, mais agradável às imagens. No entanto, o primeiro encontro de Chico Xavier com Emmanuel, na realidade, se deu em 1927, quando Chico tinha apenas 17 anos e fez a sua primeira psicografia dentro de um centro espírita. Porque Chico ele já apresentou uma mediunidade aflorada já muito cedo, desde os 5 anos de idade. E, de certa forma, ou de uma forma indireta, ele fez algumas psicografias, por exemplo, aos 12 anos na escola, ao fazer uma redação ditada por um espírito. Mas, em 1927, em Pedro Leopoldo, aos 17 anos, na reunião mediúnica do centro que Chico foi um dos fundadores, ele recebeu 17 páginas psicografadas. E em um dos seus relatos, Chico ele diz que foi uma experiência singular para ele, aquela psicografia. Apesar de ter a mediunidade aflorada, tudo ainda era muito novo. Aos 17 anos, Chico ainda estava aprendendo sobre a sua mediunidade. E ele relata que nesse dia, que foi no mês de julho, inclusive, um dia muito frio, lá em Pedro Leopoldo, à noite, ele se dispôs para fazer essa atividade mediúnica e logo ele percebeu a presença de um espírito que ele não via, mas que sentia uma grande intimidade, aproximação com ele, Chico Xavier. E durante a psicografia, Chico diz que ele se vê fora do corpo, mesmo percebendo o seu corpo, e todo o ambiente da sala em que ele estava psicografando se transforma, porque ele já não vê mais, por exemplo, o telhado. Ele passou a ver o espaço, o céu estrelado, no momento em que ele estava fazendo a psicografia, ou seja, a sua visão mental foi ampliada, foi modificada. E quando ele tenta
segundo o relato do próprio Chico, quando ele tenta retomar a sua visão para o ambiente, ele já percebe uma certa quantidade de espíritos venerandos, e por um processo de telepatia natural, porque ninguém fala nada, mas Chico percebe que todos eles estão ali dando o seu apoio moral, porque sabiam da grandiosidade da missão que Chico teria a partir daquele momento. E as 17 páginas que foram ditadas por Emmanuel, mas que nesse momento Chico não conhecia, foram páginas justamente falando sobre o cristianismo e o espiritismo, já preparando Chico Xavier para o seu mediunato. E aquela cena do filme, na realidade, vai se dar em 1931. Em Pedro Leopoldo existia um açude que Chico ele costumava, logo de manhã cedo, ir para esse local, um local de natureza, um local bastante agradável, e ele costumava ir para lá para meditar e fazer suas orações. E nesse dia, em 1931, Chico percebe uma luz um pouco distante, mas uma luz muito intensa em formato de uma cruz. E essa luz, essa cruz luminosa, vai se aproximando de Chico gradativamente, até que ele percebe a figura de um sacerdote católico. E aí ele vai ter a primeira visão do Espírito Emmanuel, que se apresenta para ele nas vestimentas da sua última reencarnação, que foi aqui no Brasil, como o padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo. E eles vão conversar sobre muitas coisas. E Emmanuel, em determinado momento, pergunta para Chico se ele estava preparado para exercer a mediunidade com Jesus. E Chico questiona ele. Diz que sim, e questiona Emmanuel se, na verdade, ele me desculpem, ele não questiona, ele diz que sim, que ele está preparado, com a condição de que os espíritos não o abandonem. Então Emmanuel fala para ele que ele ficasse tranquilo, que estariam com eles dando totalmente apoio. Então Chico pergunta o que é que ele tinha que fazer. E Emmanuel diz para ele que era necessário seguir 3 regras básicas. E Chico pergunta: qual é a primeira? E Emmanuel, bem incisivo, diz: disciplina. Chico questiona: e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Se nós tomarmos como base esse exemplo grandioso de disciplina, que foi a vida de Chico Xavier, e por que, se a gente for perguntar o porquê, Emmanuel coloca como regra fundamental, ou seja, como condição sine qua non, sem a qual não pode haver a disciplina, para que Chico conseguisse lograr êxito no seu caminho, na sua mediunidade, em todo o seu processo de espírito missionário. Porque era tão importante a disciplina? Para Emmanuel está aconselhando como fundamental que Chico aprendesse a se disciplinar-se. Esse é um questionamento e é uma reflexão que nós estamos aqui juntos para fazermos. Quando eu digo para vocês que disciplina tem a ver com hábitos,
a gente percebe que a nossa vida ela é pautada em hábitos. A nossa estrutura psicológica, quando encarnado, necessita dos hábitos. São os hábitos do cotidiano, por exemplo. E para que nós tenhamos êxito na disciplina, é preciso que a gente incorpore em nossos hábitos a disciplina. Porque toda vez que repetimos de forma consecutiva alguma ação, essa ação ela fica condicionada. Nós condicionamos isso, internalizamos isso, e nós não precisamos pensar para agir quando estamos condicionados. No nosso cotidiano, nos nossos hábitos do cotidiano, nós fazemos isso. Muitas das nossas ações não precisamos parar para pensar, porque estão condicionadas. Só que os nossos hábitos de vida, os hábitos alimentares, os hábitos mentais, principalmente os hábitos mentais, eles também são condicionados, porque nós estamos repetindo esses hábitos por diversas vezes. Por exemplo, vamos dar um exemplo da pontualidade. Vamos pegar um indivíduo que tem o hábito de dormir tarde. O indivíduo ele tem o hábito de dormir tarde e precisa acordar cedo para fazer alguma coisa. Vai ser muito difícil ele conseguir, por naturalidade, acordar cedo. Provavelmente ele vai se atrasar naquele compromisso, porque o hábito condicionado de dormir tarde, o indivíduo vai dormir lá para 3, 4 horas da manhã e tem que acordar às 7 horas da manhã. Ele pode até acordar, mas vai ser um suplício para que ele consiga acordar. Quando a gente traz esse mesmo exemplo para o nosso dia a dia, aos nossos compromissos de trabalho, por exemplo, muitos de nós não conseguimos chegar no horário, porque não usamos da disciplina para praticar um bom hábito, que é o hábito da pontualidade. Se eu tenho que estar 7 horas da manhã em um local, é necessário primeiro que eu durma um pouco mais cedo, para que o descanso do meu corpo seja adequado. E eu não vou acordar, por exemplo, faltando 15 minutos para as 7 horas, para conseguir chegar no local de destino às 7 horas, acordando às 6h45. É necessário que eu acorde, que eu tenha, que eu faça toda uma programação, que eu acorde mais cedo, porque vai haver empecilhos. Eu preciso acordar mais cedo, tomar um banho, me arrumar, tomar café, pegar um transporte, vai pegar trânsito, a depender de onde eu tenho que ir. Então isso vai mostrar a necessidade de nos tornarmos pessoas disciplinadas. Observe que é apenas um exemplo, que é a pontualidade. Por que é que nós não conseguimos ser pontuais aos nossos compromissos? Fica essa primeira reflexão. Vamos usar, por exemplo, um outro hábito, os hábitos alimentares. Bom, todo mundo gosta de comer e tem a sua comida preferida.
Mas vamos dar o exemplo dos doces. Quem não gosta de doce? Bom sujeito não é, como diz o samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Então, a gente cria o hábito de comer aquilo que nos dá vontade. E o doce é uma verdadeira droga, causa uma dependência terrível. Aquele chocolate maravilhoso, não vou nem comentar. Então, a gente tem o hábito, por exemplo, de comer aquele docinho depois do almoço. E aí eu vou repetindo aquilo, eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aquele hábito vai fazendo com que tanto o meu psiquismo como o meu corpo fique condicionado àquela ação. Mas de repente, em algum momento da vida, eu vou para o médico, faço um exame e vejo que a taxa de açúcar ultrapassou o limite e estou diagnosticado com diabetes. Então eu vou ter que mudar todo o meu processo alimentar para eu não prejudicar a minha saúde. Só que eu passei anos da minha vida utilizando aquele hábito que não era um hábito saudável, mas que me dava prazer e que eu fiquei condicionado. E agora de repente o médico diz, olha, sabe aquele docinho depois do almoço? Troque por uma laranja. E aí? Será que é fácil? É por isso que eu disse no início que a disciplina é uma das experiências mais difíceis de ser incorporada à nossa estrutura psicológica, porque nós aprendemos a nos condicionar naquilo que nos dá prazer, e nem sempre aquilo que nos dá prazer é necessário e é também saudável para a gente. Então vai ser muito difícil aquele indivíduo criar novos hábitos para criar um novo condicionamento. Só que para ele criar esses novos hábitos e criar um novo condicionamento, é preciso que o indivíduo se discipline. Então, o disciplinar-se é também um desafio muito grande. Então, na maioria das vezes, o indivíduo começa tentando e se tiver a ajuda dos seus familiares, que é importante, ele vai ali buscando modificar toda uma estrutura psicológica que também tem uma dependência também no corpo físico, que criou o condicionamento, e ele vai pouco a pouco se modificando, isso se utilizando de força mental e força de vontade. Ele vai se disciplinando até o momento que ele lograr êxito, ele vai se tornar um indivíduo disciplinado e vai conseguir modificar a sua estrutura psíquica, consequentemente vai conseguir modificar a sua estrutura física para um bom hábito. Só que na maioria das vezes, o que é que acontece? A gente está lá naquela festinha, o aniversário da sobrinha, o parente diabético, de repente a gente olha ele lá com a mãozinha em cima do brigadeiro. E aí vai aquela pessoa chata e diz, rapaz, não coma porque você não pode comer. Aí ele, poder eu posso, não devo, mas eu posso, tanto posso que eu vou comer. Pau! Come o brigadeiro e a taxa de açúcar se eleva, porque ele não vai comer um só, vai comer 2, 3. Então observe que naquele momento há a interferência egóica, a interferência do ego, porque ele sabe que ele pode
mas ele também sabe que ele não deve. Mas como aquela pessoa disse não faça, ele disse eu vou fazer porque eu posso. E aí mostra que a disciplina não é tão fácil assim. E é por isso que Emmanuel chama a atenção logo no início do mediunato de Chico Xavier a respeito da disciplina. Porque seria necessário muita, mas muita disciplina mesmo para que Chico Xavier, que é para nós que o conhecemos, nós espíritas, não presencialmente, mas nas suas obras, mesmo não conhecendo profundamente as suas obras, a gente sabe que foi uma missão muito grande e de um espírito com uma elevação moral acima da média, digamos assim, em relação aos outros seres humanos aqui na Terra. E mesmo assim, foi necessário Chico se disciplinar para concluir com êxito a sua grandiosa missão, porque Chico Xavier com certeza foi um espírito missionário aqui na Terra. E agora imagine a gente, como é que a gente consegue de uma hora para outra, da noite para o dia, modificar os nossos hábitos? Como é que a gente consegue se disciplinar? Não é verdade? Então, meus amigos, Joana de Ângeles, ela vai trazer essa proposta do convite à disciplina, principalmente no disciplinar o espírito. Porque é de fundamental importância a gente usufruir da disciplina para sermos obedientes à nossa evolução. E se disciplina tem a ver com ordem e obediência, é preciso que a gente coloque ordem na nossa vida. E é preciso também que a gente use a obediência de forma racional. Eu cheguei a dizer no início que no Evangelho segundo o Espiritismo, que está falando sobre a obediência, nós aprendemos no Evangelho que a obediência é o consentimento da razão. Então é preciso nós avaliarmos a nossa vida buscando a nossa consciência. Se aquilo não é bom para mim, por que eu continuo fazendo, eu continuo mantendo aquele hábito que não é saudável? Aonde está a razão? Essa pausa aqui é a pausa da reflexão, né? Aonde está a razão da gente permanecer cultivando hábitos que não são saudáveis? Pausa novamente. Então, é interessante que a gente faça a nossa reflexão, porque são muitos os nossos hábitos, principalmente os hábitos mentais. Hábitos de assistir filmes, programas que não trazem nenhum valor que eu digo que agregue para um conhecimento positivo na nossa vida. Mas a gente assiste porque desde pequeno a gente se condicionou a assistir. Eu vou dar aqui um exemplo bem básico. Quando a emissora de TV aqui do Brasil trouxe a plataforma do Big Brother, né? O primeiro programa foi interessante, aquelas pessoas lá confinadas, aí a gente observava
como era o relacionamento de pessoas desconhecidas, de estar na mesma casa, uma proposta psicológica até interessante, né? Porque essa ideia já surgiu, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi na Inglaterra, antes de vir aqui para o Brasil. Esses reality shows. Mas já tem mais de 20 anos. E tem gente que não perde um Big Brother. Será que o indivíduo se condicionou a assistir esse programa? Será que este programa está trazendo benefício à sua saúde mental? Eu dei esse exemplo porque no último Big Brother, acho que teve aí um índice de audiência altíssimo, já estava aí no início do isolamento social, e eu acho que no final teve mais de 1 bilhão de acessos. Aí eu me pergunto, será que não tinha algo melhor que agregasse valor para eu estar assistindo na televisão? Então isso também faz parte dos nossos hábitos mentais. Por que que hoje os brasileiros leem muito pouco em relação a outros países? Porque perdemos o hábito da leitura. Estamos presos à televisão. Estamos presos às redes sociais. Mas, na sua grande maioria, não são hábitos que agreguem valor. E para a gente modificar isso, é necessário que a gente se discipline. Por quê? Porque a partir do momento que você tem muito tempo fazendo aquela coisa, você criou um condicionamento. Seja o condicionamento físico ou seja o condicionamento mental. E para você reverter isso, é necessário disciplinar-se. É necessário disciplina. Então, para que a gente possa galgar, para que a gente possa subir os degraus da evolução, sabemos que nós evoluímos intelectualmente e moralmente. A disciplina, ela é indispensável. É o convite que Joana de Ângeles vem fazer para cada um de nós. O convite à disciplina, o convite a disciplinar-se. Porque ela, com um espírito mais evoluído do que nós, do que a grande maioria de nós, e também já passou por esses processos de disciplina, ela vem trazer a sua experiência. Ela vem dizer para nós que a disciplina é fundamental para para acelerarmos o nosso processo evolutivo. Se queremos evoluir intelectualmente, é necessário que a gente estude, é necessário que a gente aprenda. E para que a gente faça isso, é necessário ter disciplina. Porque se eu tenho que ter ler um livro, eu tenho que ter a disciplina. Porque eu sempre vou dizer, poxa, esse ano eu leio esse livro. Se você já começa assim, meu amigo, você não vai ler. Mas não vai mesmo. Porque sempre vai ter uma desculpa. Porque eu trabalho muito, eu não tive tempo. O tempo que eu tenho é à noite, eu chego cansado. E aí quando eu chego cansado, eu apago e durmo. E não consigo ler o livro. Então, se discipline até nessa forma de pensar. Se você quer ler um livro, não diga que você vai ler. Diga, eu vou ler agora. E a partir do momento em que você pegar o livro para ler naquele momento, você vai ser introduzido, e se o livro for bom, você vai buscar mecanismos para se disciplinar. Se o seu cotidiano lhe deixa pouco tempo, separe
um tempo do seu cotidiano para ler um capítulo por dia. Só que para isso é necessário que tenha disciplina. É necessário disciplinar-se. Percebem nas pequenas coisas. A mesma coisa, eu estou falando da evolução intelectual, a mesma coisa para a evolução moral. Eu acho tão bonito aquele pessoal que fica lá nos abrigos, nos hospitais, ajudando as pessoas, nos orfanatos, ajudando as crianças. Sabe que eu tenho uma vontade de fazer isso? Um dia eu vou fazer. Um dia, se você tem vontade, você vai e faz. Aí a gente retoma lá para o nosso início, onde a gente diz que a disciplina exige força mental e força de vontade. Então, se você tem vontade, faça, inicie, comece. E a partir do momento que você for fazendo, a partir do momento que você iniciar e que você faz aquela coisa, que aquela coisa é prazerosa também de ser feita, porque fazer o bem faz bem, você vai criar um novo condicionamento em sua vida. Mas é necessário tirar, como diz o ditado, a bunda da cadeira. Eu, no momento, não vou tirar a minha, porque eu não vou fazer essa palestra aqui em pé. Então, vou continuar com minha bunda na cadeira. Mas no momento de fazer o bem, é necessário que a gente tire a bunda da cadeira. É necessário que a gente haja. E a partir do momento em que você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquilo vai se tornar um hábito. E esse hábito vai criar um condicionamento. E esse condicionamento vai mexer na sua estrutura psíquica e na sua estrutura física. Porque você vai se sentir melhor consigo mesmo. Seu corpo também vai se modificar, porque mente sã, corpo são. Então percebe o chamamento de Joana de Ângeles quando ela diz: convite à disciplina? Por que a disciplina é tão necessária em nossas vidas? Por que Emmanuel traz como condição sine qua non para Chico Xavier a disciplina? Então é isso, meus irmãos. Eu espero ter colaborado um pouco com meus parcos conhecimentos a partir da leitura que fiz do livro de Joana. Eu também estou caminhando junto com vocês, aprendendo também a ser disciplinado pouco a pouco, porque me considero ainda indisciplinado em muitas coisas, mas também em outras coisas eu já consegui modificar os meus hábitos, principalmente nos hábitos mentais. Não em todos, mas em muitos. Mas a gente não vai conseguir essa evolução da noite para o dia. E Joana deixa isso bem claro no seu texto. Mas é necessário iniciar. Então, vamos buscar analisar dentro de cada um de nós o que é que a gente precisa melhorar. Quais são os nossos hábitos? Sejam eles os hábitos do cotidiano relacionado ao nosso corpo físico, os hábitos alimentares, tem aqueles hábitos de quem fuma, de quem bebe, que já tem um condicionamento psíquico e físico. Vamos avaliar, vamos usar a razão, e quando nós estivermos determinados, vamos ser obedientes a essa determinação que a razão está dizendo para a gente. Isso vai lhe prejudicar, isso está lhe prejudicando. Então, seja obediente à sua consciência. E a partir daí, comece a modificar o seu hábito.
Os hábitos mentais, a mesma coisa. Pensar mal, julgar. Vamos buscar o Evangelho de Jesus quando a gente estiver pensando mal de alguém. Eu estou falando só o pensamento, porque depois vem a ação através da palavra, o falar mal. Aí a gente pega lá no Evangelho. Vamos lá enxergar a trave que está no nosso olho, em vez de enxergar o argueiro no olho do outro. Então percebem a importância desse convite que Joana faz para todos nós em relação à disciplina, que é fundamental, é indispensável a gente nos tornarmos mais disciplinados para conosco mesmo. É indispensável para a nossa evolução moral e intelectual também. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de estar aqui comigo ouvindo e, novamente, espero que tudo isso passe logo para que a gente possa estar juntos nas palestras presenciais, olho no olho, tete a tete, trocando aquela energia gostosa, percebendo na feição de cada um a gratidão, o carinho. E é com esse carinho, com essa gratidão, que eu me despeço, desejando a vocês um excelente final de semana com Deus e Cristo no coração. Muito obrigado a todos. Após este momento de fortalecimento, de reencontro com o Evangelho do Cristo através dessa doutrina redentora, nas palavras do nosso querido irmão Celso, que nos falou aí da disciplina, que nos capacita à transformação, só nos resta agradecer. Vamos orar em agradecimento. Amado Jesus, quanta gratidão, Senhor, pela oportunidade renovada de estarmos reunidos em Teu nome, através dessa doutrina de amor. Agradecidos estamos pelo trabalho realizado pelo nosso querido irmão Celso Guimarães, seu estudo e principalmente seu amor e seu afinco à causa espírita cristã. Agradecemos, Senhor, por esta casa, pelos seus patronos espirituais, pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores, por todos aqueles que comungam nesse objetivo fraterno de desenvolver-se no Evangelho, na caridade, no amor. Queremos agradecer por todas as benesses que nos chegam, Senhor. Que nós possamos buscar a nossa cura moral e possamos alcançar as curas também físicas que são consequência. Queremos rogar, Senhor, por todos os irmãos em diversas aflições, que eles possam receber as benesses do Teu Evangelho através dessas emanações que daqui fazemos. Quanta gratidão, Senhor, por tudo isso que aqui encontramos. Então, amado Jesus, com Tua paz, com a alegria da Tua presença entre nós, com a Tua permissão, então, encerramos a doutrinária de hoje. Muita paz.